for 911. Where's your emergency? This is Sandy. 231 Rock Crimin Road. What's the problem? Send the police. Send the police. Em 1995, Sandra e Jeremy Harold procuraram um criador de chimpanzés de Festus, que administrava um santuário. Eles queriam comprar um bebê chimpanzé para manter como animal de estimação em sua casa em Stanford. A criadora, Connie Casey, criou um chimpanzé macho chamado Coco, que havia sido levado das selvas, na África Equatorial na década de 1970, antes de ser comprado por Casey por $12.000. E uma chimpanzé chamada Suzy, que se aposentou depois de ser exibida em um zoológico. Em 21 de outubro, Casey ligou para Sandra e disse: "Seu bebê chegou, é um menino." Para Sandra, o pequeno chimpanzé realmente se tornaria seu bebê. Sandra rapidamente partiu para encontrar o chimpanzé, que ela estava esperando ansiosamente. Mas para tirar o bebê de Suzy, Casey teve que tranquilizá-la. O bebê foi nomeado Travis, em homenagem ao cantor de música country Travis Tritt, que era o cantor favorito de Sandra. Sandra chorou ao conhecer o chimpanzé pela primeira vez. Sem hesitar, Sandra pagou $50.000 em dinheiro para Casey, e logo levou o pequeno chimpanzé de 3 dias em um voo para casa com ela. Muito parecido com um bebê humano, Sandra cuidou de Travis alimentando-o com sua fórmula através de uma mamadeira, fazendo-o arrotar, e até mesmo colocá-lo para cochilar em um berço. Todo o tempo ela e Jeremy brincavam com Travis, ensinaram-no a escovar os dentes, muito parecido com um humano, e até comprou um guarda-roupa inteiro para ele, no qual o vestiriam todas as manhãs. Ele costumava usar camisas de beisebol, e às vezes um boné. A casa dos Harolds era grande, mas não equipado para satisfazer um chimpanzé em crescimento. Eles logo tiveram que adaptar sua casa para atender às suas necessidades. Eles enjaularam uma grande sala só para ele, muito parecido com um quarto, que foi anexado a um recinto ao ar livre para ele acessar, equipado com pneus e cordas. E à medida que envelhecia, ele até começou a beber vinho em uma taça. A vida inteira dos Harolds foi consumida por Travis, e eles até começaram a levá-lo para o trabalho com eles. Os Harolds possuíam uma empresa de reboque, e havia uma grande sala acima da loja. Eles logo encheram a sala com balanços de pneus, cordas e trampolins para ele brincar enquanto trabalhavam. Eles realmente pareciam considerar Travis como uma criança humana, levando-o para a praia com eles, ensinando-o a andar de bicicleta e até mesmo a controlar um cortador de grama. Ele regava as plantas da casa, alimentava os cavalos da família, e também pegava bebida na geladeira. Os Harolds não o viam como um animal de estimação, mas como parte de sua família. Sandra, em particular, via Travis como seu filho, e Travis logo se tornou uma celebridade local. Travis era conhecido por tirar várias fotos com a polícia, além de muitas fotos com estranhos também. Os Harolds eventualmente o usaram para anunciar seus negócios, porque ele era muito conhecido em Stanford. Apesar das coisas boas que aconteciam, uma tragédia também aconteceu. Filha de Sandra faleceu em um acidente de automóvel. A tragédia levou Sandra à depressão, e também resultou em ela considerar Travis como seu único filho. Travis assumiu o papel de filho de Sandra com facilidade, e acompanhou o casal com ainda mais frequência. Mas, embora muitas vezes se comportasse como se fosse humano, os Harolds logo aprenderiam que nem sempre eles podiam controlá-lo. Em outubro de 2003, durante um passeio pelo centro de Stanford, os Harolds pararam em um sinal vermelho e por algum motivo, alguém jogou uma garrafa de plástico vazia na janela, onde Travis estava sentado. A reação de Travis foi grunhir, soltar o cinto de segurança, abrir a porta e atravessar a rua. Ele começou a escalar os carros e se balançar. O tempo todo, ele estava sorrindo e vaiando, enquanto os Harolds tentavam colocá-lo de volta no carro. Nada que eles fizessem poderia acalmá-lo e ir embora, nem mesmo o suborno habitual de biscoitos e sorvete. Depois de algum tempo,
Uma dúzia de policiais foram chamados para ajudar, mas ele viu os oficiais como parte do jogo e começou a persegui-los. Ele entrava no carro, mas saía pela outra porta. Por 2 horas, Travis evitou a captura pela polícia local. Finalmente, depois de se cansar de seu jogo, Travis subiu no veículo e afivelou o cinto de segurança para sair. Os Heralds teriam mantido Travis contido em seu quarto no dia seguinte, porque ele estava de castigo por suas ações. Embora todos os policiais concordassem que ele estava sendo brincalhão, também ficou claro que os Heralds não tinham controle total sobre Travis, e que até a polícia não teve sucesso em capturá-lo quando ele estava solto. O incidente recebeu muita atenção, e por causa disso, o Departamento Estadual de Proteção Ambiental tomou conhecimento de Travis. Eles determinaram que os Heralds estavam violando um estatuto, que exigia que eles tivessem uma permissão para manter um primata exótico do tamanho e peso de Travis. Apesar disso, eles optaram por não tirar Travis deles, principalmente por causa de seu status como uma celebridade local. Eles também alegaram que não acreditavam que Travis fosse uma ameaça à segurança pública. É importante notar que a maioria dos policiais conheciam Travis muito bem, pois a maioria já havia tirado foto com ele, o que pode ter influenciado suas opiniões sobre o incidente. 2 anos antes, em 2001, os pais de Travis, junto com outro chimpanzé, escaparam de suas jaulas. À solta, eles teriam se aproximado agressivamente do veículo de Jason, de 17 anos. Jason alegou que ele e seus amigos estavam presos dentro do carro, enquanto os chimpanzés mostravam os dentes e balançavam o veículo. Ele conseguiu sair e correu para sua casa para pegar uma espingarda. Jason disse que um dos chimpanzés estava atacando seu cachorro. Quando o chimpanzé, que era Suzy, se virou para Jason, ele atirou 3 vezes com medo de ser atacado. Suzy morreu 2 horas após o incidente. No entanto, um dos vizinhos de Jason testemunhou que Suzy estava sentada pacificamente, e ele atirou pelas costas. Jason cumpriu 1 mês de prisão, por danos materiais e abuso de animais. Além do mais, houve um suposto incidente em 1996 com Travis, onde ele realmente mostrou que ele poderia ser agressivo. Uma vizinha tinha visto Travis enquanto ele estava no veículo dos Heralds, e perguntou a Sandra se ela poderia se aproximar para dizer olá. Sandra disse que estava tudo bem. Mas quando a vizinha tentou apertar a mão de Travis, ele agarrou a mão dela e a mordeu. A vizinha ficou tão chateada com o incidente, que ela denunciou a polícia, mas ficou desapontada ao saber que o assunto nunca foi analisado. Mais tarde, a polícia alegaria que nunca recebeu essa denúncia. Esses comportamentos agressivos eram indícios do horror que ocorreria no futuro. Independentemente de os Heralds acreditarem que Travis era uma ameaça ou não, eles não o levavam mais para a rua. Como estava claro, eles não seriam capazes de capturá-lo se ele não quisesse ser contido. Travis começou a ficar de mau humor e deprimido por estar enfiado em casa. Por volta dessa mesma época, Jeremy ficou doente com câncer de estômago, e Sandra passava todo o tempo com ele no hospital. Jeremy começou a se preocupar que Travis seria demais para Sandra cuidar sozinha, então ele sugeriu que ela o levasse para um santuário. Quando Jeremy morreu em 12 de abril de 2004, Sandra se sentiu incrivelmente sozinha. Travis também pareceu chorar à sua maneira, tirando as fotos de Jeremy da parede e beijando-as antes de segurá-las em seu peito. 1 ano após a morte de Jeremy, Sandra debateu o envio de Travis para um santuário, até mesmo escrevendo uma carta para o proprietário, mas ela logo mudou de ideia. Parte desta decisão foi porque Sandra e sua amiga, Shala Nash, uma mãe solteira, se reuniram depois que Jeremy faleceu. Sandra permitiu que Shala e sua filha morassem em um loft que ela possuía, e até lhe ofereceu um emprego na contabilidade do seu negócio de reboque. A amizade deles parecia salvar Sandra das profundezas de seu desespero, e Shala muitas vezes passava o tempo ajudando Sandra a cuidar de sua casa, assim como Travis, que ela conhecia desde muito jovem. Por 4 anos, Travis limitado à propriedade dos Heralds, e nesse tempo, ele se transformou. Travis agora tinha 14 anos,
E devido à incapacidade de Sandra para cuidar dele tão bem quanto antes, ele chegou a pesar 108 quilos, como resultado de comer apenas besteiras. Parecia que estar isolado do resto do mundo e limitado apenas à casa, além da dor da morte repentina de Jeremy, Travis perdeu um pouco da natureza doce pelo qual ele era conhecido. Em 16 de fevereiro de 2009, Travis estava particularmente mal-humorado. Sandra estava prestes a sair de casa para encontrar um amigo, então ela tentou acalmá-lo, fazendo-o desenhar, assistir TV ou comer, mas nada parecia distraí-lo de sua agitação. Ela se preocupou com ele o suficiente para colocar uma pílula de Xanax no chá de Travis, na esperança de que ele se acalmasse. Não parecia estar funcionando, pois Travis pegou as chaves do carro e saiu para o quintal, onde Sandra não conseguiu convencê-lo de voltar para casa. Ele claramente queria dar um passeio de carro, o que ele não tinha mais permissão para fazer. Em pânico, Sandra ligou para Charla. Mais tarde, haveria um desentendimento sobre se Sandra pediu ou não a Charla para ir ajudá-la, ou se Charla se ofereceu para ir sozinha. De qualquer forma, Charla chegou na casa de Sandra por volta das 15h40 e encontrou Travis no quintal. No início, Charla segurou um boneco Elmo que ela trouxe para distrair Travis. Ela segurou o boneco sobre o rosto, mas ele reagiu de uma forma que ela não esperava. Ao vê-la, Travis atravessou o quintal, correndo em fúria, antes de se erguer em suas duas patas traseiras, bem na frente dela. Atordoada, Sandra gritou com ele que era Charla e que ele parasse, mas Travis não ouviu. Em vez disso, ele empurrou Charla contra seu veículo, onde ela caiu no chão. Vendo seu ataque repentino, Sandra gritou para ele parar, mas quando ele não obedeceu, ela pegou uma pá de neve e o acertou na cabeça. Apesar de Travis gritar também, ele não parou de atacar Charla, que estava em defesa contra o enorme animal. Sandra correu de volta para casa e pegou uma faca de açougueiro para defender sua amiga. Ela esfaqueou Travis 3 vezes, mas não adiantou. Alegadamente, Travis parou apenas uma vez para se levantar e encarar Sandra, onde ela ficou petrificada. Então ele se virou e continuou seu ataque a Charla. Sem saber mais o que fazer, e temendo que ele atacasse também, Sandra correu para seu carro com a faca ainda na mão e se trancou lá dentro. Neste momento, acreditando que Charla estava morta, Sandra então ligou para a emergência. Os gritos de Travis podem ser ouvidos ao fundo. A fita da ligação revela seu terror e desespero, enquanto Sandra grita implorando por ajuda, e tenta explicar o que de bizarro estava acontecendo. Foi só quando Sandra gritou, "Ele está comendo ela", que eles levaram a ligação a sério. Stand for 911, where's your emergency? Oh, this is Sandy. 231 Rock Crimson Road. What's the Send problem? the police. Send the police. What's the problem there? The chip killed my friend. What's the problem with your friend? Oh, please. What's the problem with your friend? I need to know. Send the police up with a gun. With a gun. Hurry Who up. has a gun? Please hurry up. He's killing my girlfriend. What is the problem? He's killing my friend. Who's killing your friend? My chimpanzee. Oh, your chimpanzee is killing your friend. Yes. He ripped her apart. Hurry up. With a gun. Hurry up, please. There's someone on the way. With guns, please. You shoot him. What is the monkey doing? Tell me what the monkey's... He ripped her face off. He ripped her face off? He's trying to attack me. Please, Okay, hurry. I need you to calm down a little bit. They're on the way. Can you put yourself away? I don't want the monkey attacking you. Please, hurry up. Listen to me. They're on the way, ma'am. Guns. They gotta shoot him, please. Please, hurry. You're there with your friend. I need you to help your friend. Can you go help your I friend? can't. He tried to attack me now. Is he still there with your friend? Yes, Okay, so then back off. Then don't get any closer, okay? They're already on the way. please. If the monkey moves away from your friend, let me know, okay? So we can try to help your friend. No, I can't. She's dead. She's dead. Why are you saying that she's dead? She's dead. He ripped her apart. He ripped what apart? Her face? Everything. Oh, He ripped her apart? listen, I think I'm gonna faint. I think I'm gonna pass out. No, just breathe, okay? I'm going to stay with you on the phone until they get there. Listen to me. Please hurry. Please hurry. Oh my God. They gotta have their guns out.
They got out their guns out. Listen to me. Oh my God. Is this your monkey or whose monkey Yes. is it? It's your monkey. No, it's mine. How do you know how big is he? How many pounds? 200 pounds. 400? 200. 200 pounds? Listen to me, please. Where are they? Where are they? And he's a chimp, correct? Yes. Where are they? They're going your way. They're going as fast as they can your way, okay? Please. Please go faster. Please, Dirk. Please. Please. Is the monkey still by your friend, or can you get close to your friend? He's He's eating eating her. Please. The monkey's God, eating oh, her. please. Okay, I need you to calm down for me. I know it's hard, okay? I know it's hard. But they're going as fast as they can your way, okay? Oh, my God. Please hurry. They tell them they got to shoot him because I tried stabbing him and he's not, and it made him worse. Okay, Sandra. Have them shoot him. They will. Sandra, I already have the fire department close by, okay? So as soon as the police gets there, the fire department's going to move in, okay? The fire department can't move in yet, but as soon as the police officers show up, Please tell them. Shoot him because he's going to try to attack me now. just breathe, Sandra. Shoot him! Shoot him! Sandra, stay in your car. Shoot him! Sandra, I need you to stay in your car. Shoot him, please! I tried stabbing him, and he's hurt now too. So he's gonna attack anybody. I can't get out of this car. Lock your doors on your car and stay there with me. It don't matter. It don't matter. It don't matter. He will rip the doors wide Sandra, open. just do what I'm telling you to. Stay in the car. The police officers will handle it. Please tell him to shoot him. Please tell him. Please tell him to kill him, please. They did, Sandra. They're shooting at him already, okay? But he's not dead. I know. They will continue until he's dead, okay? I just need you to stay on the phone with me and breathe. He's not dead. He's not dead. He's not dead. Oh, God. Oh, God. Este é o momento em que a vida de Sharla Nash mudou para sempre. Quando a polícia finalmente chegou, eles encontraram Sharla deitada no chão, parecendo estar morta. Travis estava vagando furiosamente pelo quintal, mas rapidamente se aproximou do veículo da polícia. Ele tentou abrir uma das portas do carro, mas estava trancada, e então quebrou os retrovisores, antes de abrir a porta do motorista em que estava o oficial Frank Chafari. Frank se assustou pelo rosto manchado de sangue de Travis, e então puxou sua arma. Ele descreveu o incidente dizendo: "Ele me deu uma fração de segundo para reagir. Ele mostrou seus dentes, um rosnado e eu vi sangue. Eu vi suas presas. Eu apenas comecei a atirar." Travis foi baleado 4 vezes, e a princípio ele não reagiu, então ele gritou, defecou e fugiu. Travis foi encontrado morto em seu quarto, ao lado de sua jaula. A polícia não poderia ter se preparado para a carnificina que eles descobriram no local. Surpreendentemente, Sharla ainda estava viva e se moveu, tentando chamar a atenção dos policiais, que acreditavam que ela era um homem. There's a man down. I don't know if EMS wants to come in and tell us it's safe or not, but he doesn't look good. O ataque violento resultou na perda de seu nariz, ambos os olhos, lábios e couro cabeludo. A maioria dos ossos de seu rosto estava quebrada, ela havia perdido uma das mãos e a maior parte da outra. Os ferimentos eram horríveis e extensos, e não se esperava que ela sobrevivesse. Sharla foi rapidamente enviada para o hospital em estado crítico. Lá, ela passou 7 horas fazendo cirurgias, e apesar de todas as probabilidades, ela sobreviveu. Embora os médicos tenham conseguido recolocar sua mandíbula, o chimpanzé lhe deu uma infecção, o que fez com que Sharla ficasse permanentemente cega. A história chocou o mundo inteiro, e imediatamente Sandra se tornou alvo de repórteres, horrorizados com o caso chocante. Ela foi muitas vezes demonizada aos olhos da imprensa, e vista como culpada pelo ataque de Travis. Mais tarde, Sandra lamentaria a maneira como foi retratada na mídia, como se ela se importasse mais com Travis do que com Sharla. Sandra se defendeu dizendo que esfaqueou o próprio filho, tentando salvar Sharla.
Ela conta como foi difícil fazer isso, que ela acreditava que o momento em que Travis se virou para ela, depois que ela o esfaqueou, ele estava perguntando: "Mãe, o que você fez?" Embora Sandra possa ter visto e tratado Travis como um filho humano, ele era um animal selvagem. Na natureza, os chimpanzés são muito territoriais, e muitas vezes entram em brigas violentas quando sentem que seu espaço, ou companheiro está sendo ameaçado. Quando Shala chegou em casa, ela tinha um novo corte de cabelo e estava dirigindo um veículo diferente, um que Travis não conhecia. Provavelmente ele pensou que Shala era uma ameaça quando não a reconheceu. Além disso, há algum debate sobre se o Xanax que Sandra deu a Travis pode tê-lo deixado mais propenso a atacar, pois a medicação não foi prescrita para ele. Em humanos, Xanax pode causar alucinações, agressão e até mania, embora seja um medicamento anti-ansiedade. Pode ter sido a tentativa de Sandra de acalmar Travis que o deixou com raiva. Sandra mais tarde negou ter dado Xanax a Travis, mas a autópsia apresentou provas da droga. O oficial Frank refletiu mais tarde, que apesar do ataque devastador de Travis, ele viu o chimpanzé como uma vítima, assim como Shala. A selva é onde ele deveria estar, não em uma casa bebendo vinho e tomando Xanax. Sandra dormia com uma urna todas as noites, que continha as cinzas do corpo de Travis. Em 2010, aos 72 anos, Sandra faleceu por causa de um aneurisma. Ela foi enterrada com a urna de Travis nas mãos. Alguns disseram que após a perda de sua filha, marido, chimpanzé e a mutilação de sua amiga, ela morreu de coração partido. Um mês após o ataque, a família de Shala processou Sandra em $50 milhões, mas ela recebeu 4 milhões. A própria Shala tentou processar o Estado por $150 milhões, alegando que eles sabiam que Travis era perigoso por causa de incidentes anteriores, mas ela perdeu o caso. No aniversário de 56 anos de Shala, apenas 9 meses depois de ter sido atacada, ela revelou oficialmente seu novo rosto ao mundo durante o programa de Oprah. Shala também explicou a Oprah que não conseguia se lembrar muito do incidente e que não queria. Embora ela tenha sobrevivido a vários ferimentos, havia pouco que os cirurgiões pudessem fazer esteticamente. Por 2 anos, Shala passou por inúmeras cirurgias. Ela foi submetida ao primeiro transplante duplo de mão e rosto nos Estados Unidos. Embora todos os transplantes tenham sido inicialmente bem-sucedidos, Shala desenvolveu pneumonia enquanto se recuperava, e seu corpo rejeitou os 2 transplantes de mão, onde os médicos foram forçados a removê-los por causa de uma infecção. Shala recebeu um revolucionário transplante de rosto, ela agora tem nariz, lábios e mandíbula. Sua vida foi radicalmente alterada, pois ela é cega e perdeu o uso de ambas as mãos. No entanto, tudo o que Shala quer é sua independência de volta. A trágica história de Travis e Shala não é um incidente isolado. Houve vários outros casos de animais exóticos, mantidos como animais de estimação que escapam, mostram sua natureza selvagem ou até atacam seus donos. Mesmo quando esses animais parecem domesticados, muitas vezes são imprevisíveis. Se há algo para tirar dessa tragédia, é isso: animais exóticos não são seguros para serem mantidos em casa, e devem ser deixados na natureza, não importa o quanto sejam amados. Deixa nos comentários o que você achou sobre esse caso, queremos muito saber. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Se você gostou, quebra esse botão de curtir, e não esqueça de se inscrever no canal, sua contribuição ajuda muito. Não esquece de seguir a gente no Instagram também, tem muita coisa legal por lá. Obrigado por assistir até aqui, até a próxima.